Vamos para mais um react. Esse vídeo é uma sugestão que me fizeram, um vídeo do pastor Iago Martins. Ele tem um programa lá no canal do YouTube dele, um programa chamado Teólogos do Twitter, em que ele comenta certos vídeos em redes sociais de pessoas falando sobre teologia, sobre religião. E nesse caso específico ele vai comentar o trecho de um vídeo do Eduardo Farias e do Lucas Lancaster, dois apologistas católicos romanos. O que esses apologistas dizem nesse trecho? Eles contestam o pioneirismo de Lutero na tradução da Bíblia para o alemão. Eles vão dizer o seguinte, essa coisa de que o Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão, isso é falso. Existiam tantas traduções antes da Bíblia de Lutero. O pastor Iago Martins não gostou muito dessa história e vai fazer uma série de supostas correções. Então eu vou comentar essas correções do pastor Iago Martins. Eu não vi o vídeo original, tá? Em que o Eduardo Farias e o Lucas Lancaster fazem essas considerações. Eu vou tratar delas tal como exposto no canal Dois Deuses de Teologia do pastor Iago Martins. Eu não sou católico romano, não sou cristão protestante, eu sou cristão ortodoxo, também tenho formação de historiador e vou dar o meu pitaco a partir dessas duas perspectivas, como historiador e como cristão ortodoxo. Não estou envolvido diretamente nessa briga. Então vamos lá. Não, mas os protestantes colocaram a Bíblia no vernáculo. Mentira. Antes da tradução de Lutero para o alemão, já existiam 15 Bíblias em alemão, na Alemanha. 15 traduções. O rei São Luís, você escreveu um livro sobre São Luís, ele manda traduzir uma Bíblia para o francês. Existe uma Bíblia no Novo Testamento traduzida para o francês a mando do rei São Luís. Havia traduções da escritura para italiano, para o francês, para o inglês. Deles é português. Então, esse é o protestantismo difundiu a Bíblia. Não, o que difundiu a Bíblia foi uma revolução tecnológica chamada imprensa. Existe uma lenda popular divulgada por muitos protestantes que diz o seguinte: na Idade Média, a Igreja Católica, malvadona, escondia a Bíblia de todo mundo, não deixava ninguém ler a Bíblia, tá? Então os padres, eles ocultavam o texto sagrado, a escritura sagrada, e precisou surgir os protestantes para que o povo tivesse acesso às escrituras. Isso é uma lenda sem nexo. Na Idade Média, 95% ou mais das pessoas eram analfabetas. A produção de livros era muito complicada, não era mecânica, os livros eram copiados manualmente, e esses copistas eram altamente especializados, as cópias eram verdadeiras obras de arte, existia muita dificuldade de locomoção, de interação entre diversas regiões. Então a difusão de livros era muito precária. Não existiam nem condições sociais, econômicas, culturais para você ter um mercado de livros. Então as cópias dos livros eram produzidas e difundidas por uma elite letrada que era muito pequena, era muito diminuta. Isso não era uma conspiração católica, eram as condições da época. O latim, ele era a língua franca dessa intelectualidade, dessas regiões que hoje nós chamamos de Europa Ocidental, mas na época são mais apropriadamente chamadas de cristandade latina. Quem sabia ler, lia em latim, porque era a língua do antigo Império Romano, que tinha dominado aqueles territórios. E depois era a língua do Renascimento carolíngio. Ali por volta do século VIII e IX surge um novo império naqueles territórios, que nós chamamos de Império Carolíngio. Era um império formado pelo Reino Franco, um reino germânico que vai se expandindo, englobando a maior parte do que nós chamamos hoje de Europa Ocidental. Esse Império Carolíngio ele vai ser responsável por um renascimento cultural no início do século IX. O imperador Carlos Magno ele vai impulsionar um renascimento literário, e esse renascimento literário ele vai se basear fundamentalmente no latim. A alta cultura de todas essas regiões era unificada pelo uso do latim. Isso auxiliou certo poder da Igreja Católica na Idade Média? Certamente, mas isso não era uma questão maquiavélica, nem foi criado pela própria Igreja Católica. A língua latina era um dos signos de unidade daquela civilização. As pessoas podiam morar longe uma das outras, podiam falar dialetos em que ninguém se entendia, podiam ter dificuldades tremendas para ter relações comerciais, relações políticas, mas quando a gente chegava lá no cume da intelectualidade, todo mundo lia basicamente os mesmos livros, e esses mesmos livros eram lidos nessa cultura eclesiástica fortemente marcada pelo latim. Entre o século XII e o século XIV, algumas realezas europeias foram se fortalecendo, e com isso também as línguas vulgares, francês, formas de alemão, formas de italiano, castelhano, português. E naturalmente essas culturas letradas foram cada vez mais, gradualmente, aos pouquinhos, ganhando espaço nessa alta cultura letrada. E foram surgindo traduções da Bíblia para essas línguas vulgares que iam se afirmando, iam se consolidando. Dentre elas, traduções para o alemão. Então ali nos séculos XIV e XV vão surgir mesmo diversas traduções da Bíblia para a linguagem alemã, que vão enfrentar os mesmos obstáculos de cópia, de produção e de difusão que a Vulgata Latina enfrentava. E isso aí só vai ser realmente reformulado com a invenção da imprensa. A revolução da imprensa, Gutenberg, é realmente um marco. A invenção da imprensa no século XV vai exponencializar essa produção e essa difusão de livros, vai criar um mercado de livros de uma maneira que antes era inimaginável.
Então até aí, o Eduardo Farias e o Lancaster não estão falando nenhum bicho de 7 cabeças. Eles estão fazendo considerações que são corretas. Mas vamos ver aí qual é a reação do pastor Iago Martins a essas observações que eles fizeram. Cara, isso aqui é um show de meias verdades, certo? E de algumas mentiras. As traduções bíblicas anteriores... Assim, vamos lá, vamos devagar. Ninguém que é acadêmico, não sei qual é a posição teológica do povo por aí, mas ninguém que conhece a história da Reforma acha que Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma linguagem alemã. O problema é que muitos pastores divulgam realmente essa lenda, que se tornou uma lenda popular, uma lenda urbana, de que a Igreja Católica, ela escondia ali a Bíblia e foi Lutero que trouxe ela à tona e, vamos dizer assim, revelou a perfídia de bispos católicos e do magistério católico em ensinar doutrinas antibíblicas. Isso é falso, tá? Então existe realmente essa lenda popular. Eu imagino que Eduardo Farias e o Lucas Lancaster estivessem, vamos dizer assim, atacando essa versão que é divulgada inclusive por pastores evangélicos. Eu mesmo já ouvi várias vezes. Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o vernáculo do povo. E isso é a grande questão. Não só isso, ele foi o primeiro a unificar a língua alemã para que existisse um vernáculo comum de leitura. Não, tem 2 erros aqui. A primeira tradução da Bíblia para o vernáculo alemão não é de Lutero, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem ir lá no site da biblioteca da Universidade de Princeton e vocês vão ver a Bíblia de Johann Mentelin. Não sei se pronuncia assim o nome dele. Ela foi traduzida em 27 de junho de 1466, quase 20 anos antes do nascimento de Lutero. E ela é a primeira Bíblia traduzida para o vernáculo alemão, que no caso a gente chamava, né, de alto-alemão padrão, que era a língua alemã unificada a partir do saxão, que estava surgindo na Alemanha ali no século XV, no século XVI. Então vocês podem ter acesso aí a essa Bíblia. Foi a primeira traduzida para o vernáculo e não foi a única, tá? Na verdade, quando Lutero lança a sua Bíblia, já existiam dezenas de edições de Bíblias traduzidas para o vernáculo do povo. Mas, André, qual a diferença então da tradução do Lutero? A tradução do Lutero ela era mais competente, ela era mais compreensível para a população. Então, o Lutero ele foi um tradutor mais competente, que conseguiu jogar em um vernáculo que era, vamos dizer assim, mais acessível para os populares. Agora, não era só o Lutero. Lutero ele era chefe de uma equipe que traduziu essa Bíblia, tá? Claro que os principais méritos e os principais deméritos dessa tradução recaem em Lutero, mas tinha gente ali ajudando por trás, até porque o Lutero não era um grande especialista em grego. Mas nesse caso aqui, não é verdade que a primeira Bíblia traduzida para o vernáculo do alto alemão padrão tenha sido de Lutero. Existiam outras antes. Existiam, na verdade, dezenas de edições de Bíblias traduzidas para o vernáculo do alto alemão quando Lutero lança a sua versão. Não é verdade também que a Bíblia de Lutero unificou a língua alemã. Essa unidade do alto alemão, que vinha se implementando ali em círculos letrados da Alemanha, ela vinha se consolidando desde pelo menos o início do século XV. Então Lutero, ele na verdade acelerou esse processo. O sucesso da Bíblia de Lutero consolidou e acelerou um processo que já tinha começado pelo menos um século antes dele e que provavelmente teria continuado sem ele, embora de maneira diferente, de maneira mais lenta, tá? Então é um exagero dizer que a Bíblia de Lutero unificou o alto alemão padrão. Essa unidade já vinha sendo construída. A Bíblia do Lutero deu aquele empurrãozão final, um empurrão muito importante, um empurrão que foi um marco, tá? Mas é diferente de dizer que foi ele que unificou o alto alemão. Calma lá. A maioria das traduções bíblicas anteriores a Lutero eram traduções acadêmicas, muitas vezes feitas a partir do latim e não do grego e do hebraico. Bom, isso aqui é importante comentar. O Lutero realmente não traduziu direto da Vulgata, mas eu não sei se isso foi muito bom, porque o Lutero traduziu o seu Antigo Testamento do texto massorético que os rabinos tinham preparado durante a Idade Média. O texto massorético, um texto rabínico, ele ficou pronto mais ou menos por volta do século X. E o Lutero acreditava que esse texto massorético hebraico era mais próximo dos originais do que o texto da Vulgata, do que o texto da Septuaginta. Isso era falso, o Lutero estava enganado. Eu tenho comentado sobre essa questão da formação do cânon protestante, da Bíblia protestante, do Antigo Testamento protestante, em vídeos. Eu vou deixar um link aqui para vocês acompanharem essa discussão. Essa crença do Lutero de que o texto massorético era melhor, mais próximo do original, é uma crença absolutamente falsa. Então não sei se foi muito bom ele não ter traduzido da Vulgata. Quanto ao Novo Testamento, a tradução do Lutero dependeu muito da crítica textual e do texto em grego, do texto Receptus do Erasmo de Roterdã, que era um católico
e era quase que um mentor intelectual ali do Lutero antes dele romper com a Igreja Católica. Então o Velho Testamento de Lutero era dependente do texto maçorético dos rabinos, e o Novo Testamento do Lutero era dependente do texto Receptus do Erasmo de Roterdã. E com um interesse de popularização, que era um interesse que não existiam nas outras escrituras, que elas eram exclusivas do estudo acadêmico do magistério. As outras escrituras não eram exclusivas do estudo acadêmico, né, como eu mostrei aqui. Agora, essa questão aí da popularização da Bíblia de Lutero também tem que ser relativizada. Como assim popularização? A maior parte das pessoas continuava analfabeta. Deixa eu colocar aqui um dado para vocês. Essa tabela consta do livro História Econômica Global, do Robert Allen, tá? Então, olha só, o índice de alfabetização da Alemanha em 1500. Apenas 6% da população adulta conseguia assinar o próprio nome. Então, o índice de alfabetização mínimo, tá? Assinar o próprio nome. Só 6% da população adulta na Alemanha conseguia fazer isso. Então, dizer que a Bíblia de Lutero ela chegou na mão do povão, o povão agora tinha acesso à Bíblia, isso é tapar o sol com a peneira. As pessoas continuavam muito analfabetas. Em 1800, quase 300 anos depois da publicação da Bíblia de Lutero, só 35% da população alemã adulta conseguia assinar o próprio nome. Em 1500, só 6%. Além disso, a Bíblia de Lutero era cara. Tá? Um exemplar da Bíblia de Lutero custava meses de salário de um trabalhador da cidade alemã. Então não era tão popular e tão acessível assim. É verdade que a Bíblia de Lutero ela se popularizou dentro dos limites possíveis de popularização da época. Na residência de certas classes sociais, principalmente urbana, ela se tornou um item comum. Agora, dentro desse panorama geral de uma população em geral iletrada. Então quando você diz, já existiam traduções da Bíblia para o alemão no tempo de Lutero, isso não é só meia verdade, é torcer a verdade tanto, sabe, tanto, que eu posso chamar de mentira. Não existia tradução da Bíblia para o alemão vernacular. Existia sim. Não existia tradução da Bíblia para o alemão falado pelo povo. Mais ou menos. Bom, a Bíblia de Lutero também não foi traduzida para o alemão falado pelo povo. O alto alemão padrão não era falado pelo povo. Ela começa através de uma cultura literária de elite. Além disso, você vai dizer que já tinha tradução da Bíblia em português, não sei o quê. Não tinha, tá? Você tinha trechos da Bíblia traduzido para o português. O primeiro a traduzir a Bíblia para o português, a Bíblia completa, foi um homem chamado João Ferreira de Almeida. Ele traduziu o Novo Testamento pela primeira vez em 1681 e ele terminou o Antigo Testamento em 1694. Pós-reforma protestante. Ele foi o ministro e pregador da Igreja Reformada. Então quem trouxe a Bíblia para o Brasil, lembre, escute isso, tá? Nós temos um Martinho Lutero brasileiro. Se chama João Ferreira de Almeida. Um português que colocou a Bíblia na mão do povo no Brasil também. Agora o pastor Iago Martins forçou bastante a amizade, né? Ele vinha tendo todo esse discurso aí de não torcer a verdade, não lançar meias verdades. E ele falar que o João Ferreira de Almeida é um Martinho Lutero brasileiro, isso aí dói. A tradução do João Ferreira de Almeida eu acho que chega no Brasil em meados do século XVIII, mas ela não chega ao povo, tá? A população brasileira, mais de 90% dela era analfabeta até o início do século XX. E cerca de 95% dela era católica romana até mais ou menos 1970. Então dizer que a Bíblia chegou ao povo brasileiro através do João Ferreira de Almeida é um pouquinho demais. O João Ferreira de Almeida ficou cada vez mais relevante na medida em que o público evangélico foi crescendo no Brasil ao longo dos anos de 1980. E mesmo assim a tradução dele estava ao lado da edição do padre Matos Soares, da Bíblia Ave Maria, etc. e tal. Não colocou a Bíblia na mão do povo. E o João Ferreira de Almeida não teve impacto nenhum na língua portuguesa como Lutero teve na consolidação do alto alemão padrão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a gente sabe aí que o pastor Iago Martins estava apenas fazendo um jabá. O Brasil foi descoberto em 1500. A primeira coisa que aconteceu no Brasil foi uma missa, mas a tradução completa da Bíblia para o português só veio pela mão dos protestantes. Ainda bem que foi uma missa, né? Imagina chegar aqui no Brasil e entregar uma Bíblia em alemão na mão de um tupi. Olha só que situação. Agora, pessoas, a gente pode dizer que Lutero fez algo que cristãos ortodoxos e também católicos romanos nunca fizeram antes? Pelo contrário, tá? Pesquisa na internet sobre São Cirilo e Metódio. Deixa eu até colocar aqui para vocês verem. Aqui na Wikipedia, acessível para todo mundo, Santo Cirilo e Metódio. Eles foram enviados pelo imperador bizantino para a Grande Morávia, que estava se convertendo ao cristianismo, e lá eles formalizaram o alfabeto glagolítico, que mais tarde vai se desenvolver no alfabeto cirílico, e que vai ser base do eslavão, utilizado por todos os povos eslavos. Eles vão traduzir as escrituras e diversos serviços litúrgicos da igreja para o eslavão, através dessa reforma do alfabeto que eles fizeram,
e vão permitir aí que o cristianismo chegasse de forma mais direta para essa população eslava. Então não dá para dizer que o Lutero fez algo assim que nem o ortodoxo ou o católico romano, as duas igrejas estavam em comunhão ainda na época, né? Não dá para dizer que ele fez algo que jamais teria ocorrido sem ele, tá? Colocando tudo em sua devida dimensão, não foi a primeira tradução para o alemão, não foi a primeira tradução para o vernáculo alemão que estava surgindo do alto alemão padrão, mas sim, foi uma tradução muito mais competente e isso a tornou muito bem sucedida. O sucesso também foi impulsionado pela invenção da imprensa, também foi impulsionado por questões políticas, mas era uma versão muito mais competente do que suas contemporâneas e sim, teve um grande impacto na consolidação dessa unidade linguística que estava se formando na Alemanha. Não criou essa unidade linguística, tá? Essa unificação a partir do saxão estava ocorrendo um século antes de Lutero, provavelmente teria continuado sem ele, mas ele acelerou muito, foi um marco realmente nessa consolidação. O que não era nenhuma novidade na história do cristianismo, basta ver a história de São Cirilo e São Metódio entre os eslavos. Espero que vocês tenham gostado desse react. Se vocês gostaram, deem um joinha nesse vídeo, divulguem, se inscrevam no canal, porque eu vou trazer vídeos sobre temas semelhantes nos próximos dias. Valeu!